Pode ser os irmãos? Irmãos, para mim é uma alegria. Eu quero louvar a Deus por esse dia, por esta oportunidade. Foi nos confiado essa responsabilidade. Era para o Marquinhos e ele empurrou para mim. E o que eu vejo diante dessa oportunidade? Eu vejo aqui a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui aprendendo junto com os irmãos. Irmãos, e diante desses dias, desde que foi a gente tratado desse assunto, eu vim meditando, eu vinha bastante meditando, né, no culto de ceia, no CDC, porque a importância da gente entender, né, o que é ser do Senhor para nós, o que ela implica em nós. Eu tomando a Santa Ceia, se eu tomar a ceia, vou deixar de tomar. Então, assim, eu não quero aqui falar uma coisa nova. Eu quero tão somente compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E na medida que eu vim meditando nisso, eu falei, Senhor, eu não quero tão somente falar algo, como sempre eu falo aqui na escola dominical, não somente mais uma informação, mas eu quero que seja uma expressão, algo que Deus no meu coração compartilhando com os irmãos. E eu estava meditando, e à medida que eu vinha pensando, que nem eu disse, eu estava trabalhando até um pouco sozinho, e eu confesso que isso parava, tinha um momento que eu parava, meditava. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes a gente pega tipo num piloto automático, né? E a gente vem na igreja, sai da igreja, vem participa de culto, entra culto, sai culto, vem culto de Santa Ceia, e aí a gente começa a parece que as coisas vão assim como que no automático. Então, nesse sentido que eu queria convidar os irmãos para a gente refletir algo da parte do Senhor, e que a gente possa sair, que nem eu disse, não uma coisa nova, mas algo que venha nos ajudar a refletir um pouco mais, e que a gente possa, a partir dessa palavra, a gente entender que o Senhor quer falar com cada um de nós. Eu quero aqui, pastor, irmãos, ontem eu cheguei do serviço, eu até não tinha almoçado, cheguei já era um pouco tarde, umas 4 e pouquinho, então que eu passei aqui, os irmãos estavam limpando a igreja. Irmãos, eu até vim mais cedo porque eu estava com uma dor de cabeça, e eu não sei até porquê, porque eu não tinha comido nada, e já fazia, antes de ontem também, e eu cheguei em casa, tomei um café, eu comi um negócio lá, tomei um remédio, Marquinhos, e dormi. Eu acordei hoje, era 9 horas, e eu ainda não acordei bem, ainda estava com um pouco a cabeça bem pesada, não sei o que está acontecendo. Então eu vou falar a verdade, eu nem lembrei, pastor, e eu não justifiquei, então me perdoa porque eu também não lembrei. Se eu tivesse lembrado, Marquinhos, eu talvez eu esqueci e eu paguei. Amém? Estou justificando, não é tarde agora, estou justificando, irmãos. Irmão, a palavra que o Senhor tem citado no meu coração, um texto que a gente faz menção dele todo culto de ceia. O capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 17. Eu quero ler alguns versos aqui. E ele está dizendo aqui: entretanto, nisto é que vou dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come e bebe da sua própria ceia, e sem esperar um pelos outros.
Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde comer ou beber? Ou despreza a igreja de Deus e a humilha os que nela têm, os que nada têm? Que direi eu? Eu elogiarei por isso? Certamente que não. Eu quero ler até aqui, depois a gente vai continuar lendo. E falando sobre esse texto, é que nem eu disse, a gente sempre está falando nesse texto, e esse texto ele é um texto baseado por nós, que a gente tem ele como base da ceia, né? Todos os cultos de ceia, então, só que ele é mencionado mais a partir do verso de número 23. Mas o interessante é que quando a gente olha para esse texto, e aí Paulo, por isso que eu li aqui desde o começo, que esse texto ele está falando, Paulo está mencionando aqui, quando a igreja de Corinto se reunir. Então o que acontece? Como aqui a gente já mencionou algumas vezes, e é do conhecimento dos irmãos, como mais dos irmãos já são crentes, sabe? Então a igreja de Corinto era uma igreja que, a cidade de Corinto era uma cidade muito rica, né? Era um polo industrial, e ali, como havia pessoas ricas, pessoas pobres, o evangelho, como ele alcança tanto rico como pobre. Então o que acontece? Então os irmãos, eles se reuniam, e aqui quando aqui está falando no sentido de ceia de comer mesmo. Então eles se reuniam no sentido de ceia, de comer, banquete. Só que o que acontece? A Bíblia está dizendo para nós aqui, e Paulo ele começa aqui, olha, a reunião de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Olha só como que é interessante. Por isso que é interessante, irmãos, a gente refletir, olhar para dentro de nós. E quando a gente vai pegar a ceia e falar da ceia do Senhor, irmão, se pegar tanto no Evangelho, tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos, Mateus 26, Marcos capítulo 14, o de Lucas que foi lido 22, tudo vai falar para nós, e todo esse texto que vai falar no sentido de ceia, ele está falando no sentido de comunhão, e comunhão está falando de ajuntamento, comunhão de pessoas, onde sentam, onde reparte-se um banquete. A ceia também ela é nesse sentido. Então, e Paulo aqui ele está tratando desse cenário, onde os irmãos se encontram. Só que aqueles que tinham mais condições levavam alimentos melhores, aqueles que tinham menos condições talvez não levavam. E aí o que acontecia aqui? Aqueles que se reuniam, iam na frente, comiam o seu próprio alimento, e não esperavam os irmãos que talvez não tinham, que talvez era uma oportunidade para ele comer, e quando eles iam comer não tinha nada. E aí Paulo está mencionando aqui, falando, olha, então o que acontece? A reunião de vocês está fazendo mais mal para vocês do que bem. Por quê? Porque quando eles ajuntavam, comiam, aqueles que nada tinham, que nada comiam, eles saíam às vezes tristes, e iam embora, né? E aí o que acontece? Então Paulo está falando aqui, o verso de número 20 está falando assim, ó, quando vocês se reúnem, não para comer a ceia do Senhor, olha como que é interessante, vocês não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor, mas as suas próprias. O que isso quer dizer? Era um momento que se cada um tivesse no seu coração o entendimento de levar, compartilhar, de repartir. Porque quando a gente olhando para esse cenário, quando esse irmão se reunia, era como se uma mesa. Então todo mundo colocava o seu alimento, era para juntar todo mundo e comer. Por quê? Porque nos evangelhos, quando está falando, o evangelho no capítulo 22 de Lucas, quando está falando mesmo no evangelho, quando ali está falando, Jesus, ele desejou muito aquele momento, o que irmão está desejando com os discípulos, momento de comunhão, momento de alegria. Então ele falou, desejei muito comer essa ceia com vocês. Está falando de comunhão. E é isso que às vezes não acontece aqui diante desse texto. E a gente toma esse texto aqui como referência. Ele falou, olha, vocês estão ajuntando para comer as suas próprias ceias, e não a ceia do Senhor. E aí ele continua. Agora ele fala assim, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim,
enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Então, diante desse cenário, e vamos lá, o texto ele continua. Agora, Paulo vai pegar e falar assim: olha, e terceirizaram a igreja de Deus, humilha os que nada têm. Irmão, então, o que eu estou querendo trazer aqui? O cenário que está falando aqui, irmãos, está falando de um cenário. Vamos lá, é um texto que a gente sempre está pegando, lendo ele, baseado no culto de ceia. E o cenário que está falando aqui, está falando de um cenário de banquete, comida. Como que se a gente fosse, o pastor falou, vamos fazer um culto de ação de graça aqui, e aí cada um vai trazer alguma coisa, vamos sentar, e aí cada um vai trazer um bolo, outro vai trazer uma coca, um vai trazer e todo mundo põe na hora de comer. Todos nós ajuntamos, comendo, um olhando para o outro, dando risada, brincando, compartilhando. Isso, banquete. Se eu estiver errado, não pode me ajudar. Pode me ajudar, Marquinhos. Então, agora o que está acontecendo aqui? Então, eles não estão aqui, não entenderam. Porque o propósito da Santa Ceia era para aumentar a comunhão. E os irmãos fazem com que a atitude deles se espalhe, entristece um ao outro. Agora vamos continuar. Capítulo de versículo número 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. É que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha, guarda bem, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. O que Jesus está falando aqui, irmão? Qual que é o propósito? O propósito da ceia não é comer, é repartir. O que Jesus está falando aqui? Partir do pão. Olha, o que ele está dizendo aqui? Olha, façam isso em memória de mim. Isso é o meu corpo partido por vocês. Façam isso em memória de mim. O que é ser partir? O que é o significado da comunhão? É à medida que nós partimos, repartimos e não comemos. Então nós não viemos aqui para comer, nós viemos aqui para repartir. Repartir. Então, por isso que eu quis dizer para vocês, quando nós temos um entendimento do qual que é o objetivo, do que nós viemos fazer aqui nesta noite. Então, se eu sair da minha casa com o entendimento que eu vim comer a ceia, eu estou pecando, meu irmão, porque os irmãos aqui estavam fazendo isso. Eles iam lá para fazer o quê? Para comer. E Paulo fala, será que vocês não tinham casa para comer? Se vocês estão com fome, come nas suas próprias casas. Então o maior que pode mais revelar sempre para nós aqui é o entendimento que eu vim aqui para repartir e não para comer. Se o meu entendimento é daquilo que comer ceia, eu estou pecando. Eu vim aqui para sentar diante dessa mesa. O que Jesus fez? Então vamos voltar nos evangelhos. Pode olhar aqui todos no evangelho de Marcos, capítulo 26, verso 26. Jesus fala que estão sentados e com a cabeça inclinada. Jesus pega o pão e parte o pão. Ele leva o pão ao céu e dando graça, eles o partem. O que ele está mostrando para você? Ele está partindo o pão. Ele está repartindo. No Lucas 22, ele está partindo o pão com o seu inimigo, com aquele que ia te trair. E ele não pegou e olhou para ele e falou: você não pode participar, porque você é outra coisa. Não, muito pelo contrário. Jesus sabia quem ia trair, mas Jesus faz o quê? Parte o pão. Aquilo que ele tem. É isso que nós precisamos compreender. Irmãos, está escrito. Eu não estou aqui querendo mudar, não está escrito. É texto que a gente está lendo ele sempre. Quando a gente começa a olhar, eu comecei a meditar, falei: Senhor, e vamos continuar. Eu quero ser rápido aqui, mas eu quero repartir aquilo que o Senhor tenha sentado no meu coração. Este cálice, e ainda continua da mesma forma. Depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre
que receber em memória de mim. E o que ele está dizendo aqui, irmãos? Façam isso sempre. Ceia é um mandamento, irmão. A ceia, ela faz parte do sacramento da igreja. Qual que é o sacramento da igreja? É a ceia, batismo, casamento. Batismo, confissão de fé. Eu criei, eu vou batizar, sou batizado. Ceia, continuação de caminhada, dia após dia. Estão entendendo, irmãos? Batismo, confissão de fé, eu criei. Ceia, perseverança na caminhada. Perseverança. Agora, Jesus está dizendo aqui, ó, façam isso sempre. Sempre fazer isso. Vamos continuar aqui? Aí ele está dizendo aqui, porque sempre que comer desse pão, beber desse cálice, vocês anunciais a morte do Senhor até que venha. Está vendo? Então sempre que nós nos encontrar com esse entendimento de repartir, o que nós estamos fazendo? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui é interessante que ele aponta, faz dois sentidos. Ele faz nós olhar pelo retrovisor a morte de Cristo, o que já foi mencionado aqui pela vida do Marquinhos, faz nós olhar. E aqui eu quero parar um minuto para a gente refletir e meditar. O que Jesus fez por nós? E diante até do hino que foi louvado pela Jamile, tudo que moveu Jesus fazer por nós foi pelo amor. Foi pelo amor que Ele fez isso por mim e por você, irmão. Eu estava meditando nisso um pouco à tarde, eu chorava. A única coisa que tem a expressar o que Ele fez por nós foi o amor. E aí a Bíblia já foi mencionado aqui também, João 3,16, que esse amor, ele não tem como expressar ele. Não tem. E a única coisa que levou Jesus a fazer isso, por mim e por você, sofrer a morte de cruz, ser zombado, tudo que Ele passou, foi o amor que Ele teve por mim e por você. Agora o que eu queria só que nós refletimos nessa noite? Olhar um pouquinho para trás. Do que Jesus fez para nós. Que quando está falando para nós, olha, isso vai nos fazer olhar para trás, olhar para frente. O que Jesus fez? Aonde que era para mim? Será que se eu continuar, eu vou falar para mim, será que se eu continuasse na caminhada que eu estava, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas Jesus foi misericordioso comigo. Então, se Jesus foi misericordioso com você, também celebra nesta noite. E olha um pouquinho para trás e vê o que Jesus fez por você. E muitas das vezes na nossa vida, por alguma circunstância na nossa vida, nós chegamos a dizer assim: Jesus não lembra de mim. Jesus esqueceu de mim. Será que Ele esqueceu? Mas aqui está a maior prova. Quando Ele foi para aquela cruz, eu já falei que algumas vezes na escola dominical, Ele não foi arranjando os dentes, nem com raiva no seu coração, falando: olha, eu vou passar por isso, mas depois esses vão ver comigo. Não, irmão. Jesus, quando Ele vai para aquela cruz, quando Ele vai pegar aquela coroa, Ele vai como alguém, irmão, como aquele que ganha uma coroa, Ele vai com convicção, marchando com convicção daquilo que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque Ele amava eu e você. Foi só por isso. Foi o amor dele. Ele não foi para aquela cruz, Ele não recebeu uma coroa, nem murmurando, nem reclamando, não, irmão. É como alguém estivesse recebendo o seu troféu. Sabe por quê, irmão? É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Agora vamos olhar um pouquinho para frente, porque o tempo não permite. Vamos olhar um pouquinho para frente. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando
a volta de Cristo. Sabe como ele está dizendo? Ele não está mais morto, mas ele ressuscitou. E nós cremos que ele vai voltar. E aqui, irmão, cada dia que nós tomamos essa ceia, ele vai falar: hoje nós estamos tomando essa, mas quem sabe a próxima, irmão, nós vamos tomar sentado com ele na mesa. Ele pode nos servir. Nós estamos anunciando que até que ele venha. Isso alegra o teu coração nesta noite, irmão. Então por isso ele está dizendo: toda vez que você toma, que você come desse pão e bebe desse cálice, você anuncia a morte dele, mas você também anuncia que ele vai voltar, que ele ressuscitou, que ele está vivo e que ele vai voltar e ele vai nos levar para morar com ele. E com essa atitude nós estamos mostrando, esperando que ele venha. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Irmãos, aqui é importante nós refletirmos isso aqui, porque, irmãos, muitas das vezes, e eu vou confessar, talvez não aqui, não estou agora, mas às vezes atrás, eu fiz também, mano. Eu deixei de tomar a Santa Ceia, porque às vezes eu tinha falhado, e eu falei: não vou tomar esse mês, eu não vou lá, não vou tomar. Mas talvez passava um tempo, eu voltava a tomar. Eu fiz isso, não agora, tem tempo, eu não tinha esse entendimento também. Mas o interessante é que aí é o seguinte: quando eu cometo algo e que eu deixo de tomar a ceia, eu estou olhando e falando assim: não, a ceia ela é tão importante que eu não posso tomar. Mas eu não consigo olhar. Então a ceia é um elemento, porque nós temos que entender: isso aqui é um pão e é um suco de uva. Ao orar, ele não vai se transfigurar em sangue, ele não vai. Ele continua pão e suco de uva, mas ele é simbólico. E aí é a mesma coisa. Nós já falamos sobre isso, sobre o batismo. O batismo ele é simbólico. Mas se eu não tiver o entendimento e agora perseverar, de nada ele vai fazer. E a ceia, ela é simbólica. Isso aqui é um pão e um suco de uva. Mas o que acontece? E ele está falando: olha, coma e beba. Então toda vez está falando: não é para me deixar de comer, é para mim comer, é para mim beber. Porque quando eu valorizo esse elemento, eu deixo de comer ele, eu estou menosprezando o sacrifício de Cristo. Eu estou valorizando mais do que o sacrifício que Cristo fez para mim, porque a ceia ela é mandamento, é um sacramento. Ela não é se eu quiser. Está entendendo? Agora, como que muitas das vezes eu agi? E eu fiz isso. Então, quando aconteceu alguma coisa, eu chego no meu pastor, chego na igreja: pastor,
e não é para me deixar de tomar. O versículo está falando para mim: toma, coma. Só que tem um porém. Eu tenho que falar. Então não é para mim deixar de comer, é para mim tomar. Porque quando eu me abro, ela vai servir de cura. Ela vai servir de força para mim caminhar. Aleluia. E quando eu deixo, e eu vou proteger, então eu estou falando, aquele elemento, ele é maior do que o sacrifício que Cristo fez por mim. Porque o próprio Jesus está falando como? E aí, irmãos, aquele que muitas das vezes, eu sei que aqui não tem, mas muitas das vezes está dentro da igreja, e ele fica sempre postergando. Eu não vou me batizar, porque eu vou tomar, então eu tenho que tomar ceia, e para mim tomar ceia, eu preciso de se acertar. Aí eu vou indo, e eu fico sentado no banco, e eu não tomo, porque eu não quero um compromisso, porque eu não entendi o sacrifício de Cristo por mim. Eu fico nessa vida. Eu não valorizo o sacrifício que Cristo fez por mim. É a mesma coisa de um casamento, de uma pessoa que mora com o outro. Está 10 anos morando junto. Ele só não casou porque ele não quis assinar o papel. Ele está junto, só que ele não quer assinar o papel. Sabe o que ele não quer? Responsabilidade. Então nesta noite, eu sei que todos são batizados, e essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa missão. Vamos encerrar? Aí ele está dizendo, examine e come, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Porque o pecado, porque sempre nós lemos esse texto, e sempre nós atribuímos esse texto, culto de Santa Ceia, como pecado da igreja. E quando a gente está olhando à luz desse texto, ela não está falando sobre pecado, está falando sobre o pecado que era cometido aqui, que os irmãos estavam cometendo, de não repartir. E aí o que ele está falando aqui agora? Ó, o que é pecado aqui? Aonde está o pecado? Olha o que está falando, ó, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Onde que está o pecado, irmão? Aquele que não discerne o corpo. O corpo. Quem é o corpo do Senhor aqui, irmão? Quem está ligado no corpo aqui, irmão? Quem está ligado no corpo? Então o que é pecado? É quando eu, sabendo que eu estou ligado no corpo, o que é não discernir o corpo? Mas eu sei que eu falei algo para o Marquinhos, eu sei que eu falei algo para o Arley, está ferido, está machucado comigo, mas eu faço o quê? Eu não tenho a coragem, eu não deixo o Espírito tocar no meu coração e eu pedir perdão. Então é mais fácil eu ficar sem tomar ceia, ou eu tomo e eu não discerno que o corpo, que ele está ferido comigo. Então o que é pecado? Quando eu não consigo discernir o corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo, não é, irmãos? E será que as minhas atitudes, será que a minha vida, será que as minhas atitudes, ela está servindo de alguém que ajuda esse corpo, que faz, contribui tudo para o bem desse corpo? Ou eu estou ferindo esse corpo? Ou eu estou entristecendo esse corpo? Porque a Bíblia está dizendo que o pecado está em não discernir o corpo do Senhor. Você está entendendo? E muitas vezes, irmão, eu me entro, eu não estou falando que não é, eu me entro num sentido tão, eu espiritualizo tantas coisas, mas eu não consigo discernir o corpo. É uma espiritualidade tão grande, eu não posso nem tocar no pão, mas eu não tenho a coragem de pedir perdão para o meu irmão, eu não tenho a capacidade de perdoar o meu irmão. Será que esse elemento não? Então a Bíblia está dizendo para nós, olha, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele vai dizer, por isso, vamos continuar aqui, vamos acabar? Vamos dizer, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes,
E já é vários que dormem. E na minha está diferente. Muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, então, aqui que ele está falando, olha, quando ele está falando no texto aqui, e o que come e bebe, ele vai comer para a sua própria condenação. Irmão, e aí que nós precisamos de entender. Outro ponto interessante. Então eu não vim aqui trazer uma mensagem. Eu vim aqui só fazer uma reflexão diante desse texto. Maravilha, Jesus. A ceia, quando eu estou alinhado com o corpo, quando eu estou ligado nesse corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, irmão? A igreja, não é? Nós falamos que é igreja, não é? Então quando eu estou alinhado nesse corpo, quando eu tomo, ela serve, irmãos, para mim de bênção. Ela serve de tudo de bom para mim. Ela vai me dar força, vai ser bênção na minha vida. Mas quando eu tomo a ceia do Senhor, não discernindo o corpo, ela vai servir do que para mim, irmãos? De maldição. Isso não é mentira, é verdade. É o que a palavra tem muitos que dormem. E por isso há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Eu estou tomando para mim uma condenação. Ela não vai servir de bênção para mim. Ela vai servir de maldição na minha vida. Por isso que a Bíblia é interessante, irmão, que eu não posso, irmão, nem tem como eu pegar o meu olhar e querer apontar para ninguém. Eu faço olha só para olhar para dentro de mim. De mim. Bendito seja o teu nome, Jesus. Entendendo como que isso, irmão, é tão interessante, é tão maravilhoso. E aí o que é que eu faço? Então esse mês eu não vou tomar. Passa-se alguns dias, eu vou dizer que eu dou algumas coisas calor em casa, vou usar um exemplo mais simples, faço qualquer calor, eu não vou. Esse mês eu não vou tomar ceia, porque eu não tenho a coragem de pedir perdão, mas no mês que vem eu vou. Será que o tempo pagou o meu pecado? Ou se eu preciso de chegar, e aí o mês que vem eu tomo, será que eu estou sendo abençoado? E a Bíblia está dizendo, ó, por isso há no meio de vocês muitos fracos e doentes e muitos que já dormiram. Está dentro da igreja, não tem mais alegria, não tem mais vontade de estar aqui, não tem mais nem vontade de participar desse corpo. Irmãos, não foi eu que pedi, irmãos, foi me confiado. Eu estou repartindo com vocês, você não tem ideia, meu coração ele está tão alegre, tão feliz, porque assim, irmão, para a gente entender e caminhar. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, irmão, pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu quero que nós saímos daqui nesta noite com mais clareza, com mais convicção, que essa palavra que ela venha servir de cura, que ela venha servir de libertação, que ela venha abrir nosso entendimento, de modo que, irmãos, nós vamos sair daqui com mais clareza, de caminhar, de viver dia após dia, e o mais importantíssimo, nós temos, a partir de nós participarmos, que isso venha ser bênção para a nossa vida. Que ela venha ser bênção, porque se eu tomar ela não discernir do corpo, irmão, ela vai servir de maldição. Então fica aqui a reflexão para cada um. Então que olha cada um para dentro de si. Vamos terminar aqui? Mas, vamos lá. E quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. E se alguém tiver fome, come e beba em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, quando nós nos encontrarmos, é para repartir e não para comer. Esse papel nesta noite e está repartindo, compartilhando o corpo do Senhor. Amém, irmãos? Fica essa palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Deus abençoe e agradeça a minha oportunidade.